Fala pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, quero falar de um assunto com vocês que é um assunto muito interessante que causa muita confusão, principalmente no meio evangélico, que é quem eram os devoradores na Bíblia. Alguns pastores, algumas pessoas vão ficar bem bravas com esse vídeo até, mas não tem problema. Algumas pessoas usam essa palavra, o devorador, para falar que é um demônio, para falar que se você não for um dizimista, vai vir um devorador. Enfim, pessoal, essa história que todos vocês já conhecem. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, então, eu já vou pedir para que você abra um pouco a sua cabeça, ouça tudo que eu tenho para dizer e depois faça aqui o comentário de vocês, sem ofensa também. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Quem eram os devoradores na Bíblia Sagrada? Então os devoradores, pessoal, eles vão receber vários nomes ali. Ou melhor, os gafanhotos vão receber vários nomes. E um dos nomes que os gafanhotos recebem na Bíblia é de devorador. Eu até anotei aqui para vocês, ó. Então, outros nomes que eles vão receber. Então, o gafanhoto, ele vai receber o nome de salteador, ele vai receber o nome de migrador, devorador e por último aqui, ó, de destruidor. Então, os gafanhotos na Bíblia, eles recebem exatamente esses nomes: salteador, migrador, devorador, pessoal. Aqui o devorador, ó, e também destruidor. Então, a primeira característica aqui sobre quem é os devoradores. Segundo a luz da Bíblia Sagrada, os devoradores são os gafanhotos. E eu vou mostrar para vocês agora aqui na Bíblia como que a gente vai interpretar essas passagens bíblicas. Vamos lá, pessoal, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí em Joel, capítulo 1, versículo 4 e Joel, capítulo 2, versículo 25. E eu vou ler para vocês também. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a leitura aqui, ó. Joel, capítulo 1 e versículo 4. Olha o que está escrito. E o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto peregrino. Olha o que ele fala também, ó. Comeu o que o gafanhoto peregrino deixou, e o gafanhoto devastador comeu o que o gafanhoto devastador o deixou, e o gafanhoto devorou e ele acabou comendo. Pessoal, aqui já deixa muito claro que existem vários tipos de gafanhoto. Um dos gafanhotos recebe esse nome de devorador, outras vezes esses gafanhotos vão receber o nome de destruidor. E a gente vai ler outro versículo aqui, ó. Joel, capítulo 2 e versículo 25. Olha o que a Bíblia fala, pessoal. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ó, vamos ler, pessoal. Vou compensá-los pelos anos que as colheitas, que os gafanhotos destruíram. Ó, a primeira característica aqui, pessoal. A Bíblia fala que os gafanhotos destruíram toda a vegetação ali do local. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto, aqui pessoal, o gafanhoto devorador. Então quem que é o gafanhoto aqui, ó? Ou melhor, quem que é o devorador? O devorador nada mais é, segundo a Bíblia Sagrada, é o próprio gafanhoto. Então tem aqui, ó, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador e o gafanhoto devorador. E o gafanhoto cortador. O meu grande exército, Deus falando, o meu grande exército que eu usei contra vós. Então, primeiro ponto, a gente já chegou a uma conclusão bíblica, não é invenção minha nem nada, é a própria Bíblia. A Bíblia vai usar então a palavra gafanhoto, e algumas vezes a palavra gafanhoto vai ser usada como devorador, destruidor, como a gente já leu aqui na própria Bíblia. Vamos lá, pessoal, algumas características aqui muito importantes sobre os gafanhotos que vocês precisam entender. A primeira característica aqui dos gafanhotos: existem, pessoal, cerca de 50 mil espécies de gafanhoto. Então existem várias espécies de gafanhoto, 50 mil aproximadamente. Segunda característica: uma nuvem de gafanhoto, pessoal, só para vocês terem uma ideia, uma nuvem tem aproximadamente ali 40 milhões de gafanhotos. Sabe esses gafanhotos que está tendo aí agora, né? Está sendo noticiado, que passou pela Argentina, talvez chegue também até o Brasil. Essa nuvem tem aproximadamente aqui 40 milhões de gafanhoto. Dependendo do tamanho da nuvem, vai conter aqui cerca de 1 bilhão de gafanhoto. E esses gafanhotos, pessoal, eles costumam caminhar cerca de 130 km por hora. Então pensa aqui comigo, pessoal, à luz da Bíblia Sagrada. Quando Deus mandava o gafanhoto, quando Deus mandava o destruidor sobre a terra, imagina o prejuízo que não era para aquela galera que trabalhava ali na parte agrícola. Imagina um agricultor tendo a sua agricultura ali, o seu local de trabalho, invadido pelos gafanhotos. Então era aproximadamente 40 milhões de gafanhotos
e eles andavam ali cerca de 130 km por hora, só fazendo destruição. Por isso que eles são chamados de devoradores, destruidores, porque eles têm exatamente essas características. Vamos lá, pessoal, mais um pouco aqui, ó. Outra característica muito importante sobre os gafanhotos é que eles se alimentam 2 vezes por dia. Pessoal, imagina agora na sua vegetação, na sua casa, literalmente um devorador. Esses gafanhotos, eles se alimentam 2 vezes por dia e eles consomem, pessoal, eles consomem cerca de 3 toneladas de vegetação por dia. Pessoal, olha só, por isso que a Bíblia fala que Deus ele protege a nação. Deus ele faz com que o gafanhoto não chegue à nossa terra. Por quê? Imagina um gafanhoto com essas características. Cerca de 40 mil gafanhotos são chamados de devoradores e eles consomem ali cerca de 3 toneladas de vegetação por dia. Pessoal, qual é o agricultor? Quem é o agricultor que consegue manter isso? Por isso que a Bíblia fala que isso daqui, entre aspas, né, são maldições enviadas por Deus, pragas enviadas por Deus, porque homem nenhum consegue suportar isso. Ó, agora que a gente entendeu as características do gafanhoto, eu vou falar para vocês o que é o devorador segundo a Bíblia Sagrada. Então é o seguinte, pessoal, o devorador não é uma espécie de gafanhoto, como muitos pensam. O devorador, ele é uma fase do gafanhoto. Então o gafanhoto, pessoal, ele tem aproximadamente ali 8 fases. Eu vou falar de 4 para vocês. Então o gafanhoto, vamos pegar aqui, ó, ele tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4 e até chegar à fase 8. Cada uma dessas fases do gafanhoto recebe um nome. A Bíblia fala sobre exatamente isso no texto de Joel. Eu não vou pôr o texto em hebraico aqui, mas eu vou deixar o link aqui para vocês de tudo que eu estou falando aqui de forma detalhada mostrando isso. Vamos lá então, pessoal. Então cada uma das fases do gafanhoto recebe um nome. Então a primeira fase recebe um nome, a segunda fase recebe um nome, até a 8ª fase. Todas essas fases a Bíblia menciona para nós. Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 fases do gafanhoto. Uma dessas fases do gafanhoto é chamado de literalmente devorador. Então quando a Bíblia fala sobre o devorador, não está falando que é um demônio, mas está falando que é uma das fases dos gafanhotos. Conforme a gente já leu aqui em Joel, capítulo 2, versículo 25, fala que o gafanhoto devorador. Ali, pessoal, não está falando da espécie devoradora, está falando que o gafanhoto está na sua espécie de devorador. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer então quais são as 4 fases principais dos gafanhotos. Pessoal, a primeira fase do gafanhoto é chamado de gazan. Nessa primeira fase aqui, ele é chamado literalmente de salteador. É aquela primeira fase que ele ainda é pequeno e ele fica salteando de lugares para lugares, ele ainda não voa. Essa primeira fase aqui, chamada de gazan, ele costuma dar então pulos. Ele pula até 2 metros de altura. Imagina o gafanhoto pulando 2 metros de altura. E nessa fase, pessoal, ele também não tem asas e o fruto que ele come é literalmente, né, o que ele come é literalmente o fruto da terra. Pessoal, essa primeira fase é uma fase já muito terrível. Então imagina que você tem a sua vegetação, você tem ali a sua plantação de frutas e vem o gazan, que é a primeira fase aqui, e esse gazan ele começa a se alimentar da sua plantação. É exatamente isso, pessoal, a primeira fase do gafanhoto, chamada de gazan. Agora a gente vai avançar um pouquinho e vamos conhecer a segunda. A segunda fase aqui do gafanhoto é chamado de arbê. Esse arbê, pessoal, é literalmente aqui, ó, o migrador. O que o migrador faz, pessoal? Esse migrador, quando ele entra na fase 2 dele, ele é chamado de migrador. Por quê? Porque ele fica migrando de vegetação para vegetação. E aqui, pessoal, coloquei uma observação, ó. Então ele fica mudando de lugar para lugar e automaticamente ele vai comer muito mais do que na fase 1. Então imagina, se você tem uma plantação, o gazan, que é a primeira fase do gafanhoto, ele já é muito ruim. Ele vai comer todas as frutas que tiver ali. E ele salta até 5 metros, até 2 metros de altura. Já aqui, pessoal, nessa segunda fase, que é o arbê, ele já é um gafanhoto um pouco maior. Ele é chamado de migrador, porque ele fica migrando de lugar para lugar e ele consome muito mais comida do que a fase 1. Pessoal, se na fase 1 ele já é ruim, na fase 2 ele é muito pior. Porque na fase 2 ele come tudo que ele vê pela frente. E como se não ficasse ruim, pessoal, tem também a terceira fase que a gente vai conversar agora. Nessa terceira fase ele é chamado de eilek, ou é chamado de jalek. E aqui, pessoal, aqui que entra, olha, presta muita atenção no que eu vou te falar agora.
Aqui que entra o famoso devorador. Então vamos lá, quem que é o devorador na Bíblia? É o gafanhoto na sua terceira fase. Essa terceira fase dele, que é chamado de Eileque, ele é o famoso devorador. Essa fase aqui é a pior que existe. Essa fase é a pior. Por quê, pessoal? Nessa fase, o gafanhoto, quando ele entra na fase de devorador, ele não sai do local que ele está. Então é muito difícil tirar o devorador de lá. Por isso que a Bíblia fala lá em Malaquias que se o Senhor não tirar o devorador, ninguém tira. Olha aqui, pessoal, olha que a Bíblia fala, ó, e por causa de vós e por causa de vocês, eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá, olha aqui, pessoal, ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias capítulo 3 e versículo 11, que é o versículo que os irmãos já conhecem. Olha como que faz muito mais sentido esse texto agora, pessoal. Aqui a gente está falando dessa fase aqui. Então o devorador nessa fase, o gafanhoto na fase 3, ele literalmente ele não sai do local, e só o Senhor para tirar o gafanhoto, só o Senhor para repreender o gafanhoto, o devorador, porque homem nenhum consegue tirar o gafanhoto ali, porque ali tem milhares de gafanhotos que se o Senhor não tirar, as pessoas não conseguem remover eles dali, e eles vão acabar com a vegetação, eles vão acabar com as frutas, eles vão acabar com a agronomia. Enfim, pessoal, é muito difícil, só Deus para repreender o devorador. E por último, pessoal, um detalhe, ó, nessa fase eu coloquei aqui, ó, ele come demais. O devorador é literalmente o nome, né? Ele é um devorador, ele come demais. E por último, pessoal, a gente tem aqui a última fase, que é chamado de Hazel. Ó, Hazel, não é Chazel, não, é Hazel, bem na garganta. Esse Hazel aqui, ele é chamado de destruidor. E nessa fase aqui, pessoal, ele literalmente, ele anda em grupo, ele devora tudo que ele vê, e ele também costuma consumir até a plantação do chão. Pessoal, então esse aqui foi um vídeo, espero que você tenha entendido o que eu estou falando. Nessa terceira fase aqui, ou melhor, na quarta fase, ele é literalmente ali, né, ele começa a andar mais em grupo, e ali ele vai comer muito mais do que nas fases anteriores. Porém tem um detalhe, quando ele entra nessa fase aqui, ele costuma sair, ele não costuma ficar num lugar único, ele costuma separar, ele começa a andar em outros lugares, sempre em grupo também. E aqui ele come tudo, inclusive a plantação do chão. Então assim, pessoal, o que é o devorador? Se falasse para você agora, o devorador então, ele é um gafanhoto na fase 3. Então tem as 3 fases dos gafanhotos, melhor, as 4 fases do gafanhoto, e quando ele chega na fase 3, ele recebe esse nome na Bíblia de devorador. Pessoal, vamos ler agora o texto de Malaquias, capítulo 3 e versículo 11. Depois de tudo que eu falei aqui, vamos ver o que faz sentido para nós aqui como interpretação bíblica. Ó, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? É o gafanhoto na sua terceira fase. O que esse gafanhoto faz? Ele não sai do local e ele come demais. Isso é um devorador. E olha aqui, ó, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. E a gente já viu que o devorador na Bíblia são os gafanhotos, na terceira fase. E ele não destruirá, olha aqui, pessoal, ele não destruirá os frutos da vossa terra. Lembra que eu falei que o devorador ele come o fruto da terra, ele come tudo que ele vê pela frente? Então ele não vai comer o fruto da terra e nem da vossa vide no campo. E o campo de vocês aí vai ser estéril. Pessoal, olha que interessante isso. Então o que eu estou querendo dizer para vocês com tudo isso é que o devorador ele não é um demônio. Embora muitas pessoas pregam que o devorador é um demônio, falam que se você não for um dizimista, enfim, o devorador vai entrar na sua casa. Pessoal, o que eu quero falar para vocês agora é uma coisa assim, abrir um parênteses aqui bem rápido, fazendo uma pequena comparação. Eu não estou falando para você não ser dizimista, eu não estou falando para você não ser um ofertante. O que eu estou querendo dizer é, faça isso tudo, mas faça consciente. Seja uma pessoa que dê dízimo, mas seja uma pessoa que dê dízimo não por medo de devorador, mas seja uma pessoa que dê dízimo justamente porque você quer dar, se você tem um coração voluntário para isso. E é o seguinte, pessoal, fazendo aqui uma pequena comparação. Então, quando o povo era desobediente, o povo desobedecia a Deus, Deus ele mandava, como a gente já leu aqui, o próprio Deus ele mandava os devoradores, ele mandava os gafanhotos sobre a terra. E o que acontecia, pessoal?
Esse povo, depois que eles ficavam obedientes, depois que eles se arrependiam do pecado, o próprio Senhor ia lá e repreendia o devorador sobre o povo. O que eu estou querendo dizer é, quanto mais obediente você for à palavra de Deus, quanto mais sincero você for com as coisas de Deus, mais o Senhor vai repreender os devoradores da sua vida. Então aqui o devorador, não estou falando que é um demônio, mas pode ser uma situação. Então quando a Bíblia fala, esse versículo de Malaquias pode ainda se aplicar a nós. Se a gente for obediente a Deus, se a gente cuidar das coisas de Deus, o próprio Senhor vai repreender o devorador de nós. Eu não estou falando que é um demônio, mas pode ser uma situação ruim, pode ser alguma coisa que nos aflige. Então essa passagem, pessoal, se aplica a nós exatamente nisso. Quando a gente é fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, enfim, pessoal, em tudo isso. No caráter, no caminhar com o Senhor, o próprio Deus, Ele garante a nós que Ele repreende o devorador de nós. Eu não estou falando que é um demônio, mas pode ser qualquer outra coisa. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui que eu queria falar para vocês nesse vídeo, explicando um pouco sobre quem é o devorador. E eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda, sugestões de novos vídeos. Eu quero a opinião de vocês aqui sobre isso. Quem vocês acham que é o devorador? Fala, não, mas você falou abobrinha, para mim é o demônio, beleza. Deixa aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Fechou? Então muito obrigado para quem assistiu até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal. Fazer um negocinho desse, pessoal, leva um tempo, consome um tempo demais. E a gente quer continuar sempre crescendo aqui o canal para que vocês tenham muito mais conteúdo. Fechou? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Comente aí, beleza? Até a próxima aí, tchau, tchau.